posteriormente eu faço parte de uma posse, né, de um grupo um coletivo de hip hop que a gente chama de posse, que é a sua atitude. E para quem não está acostumado muito com o termo, assim, dentro do hip hop a gente costuma diferenciar um pouco grupos de posse, né? Posse normalmente agrega muito mais outras linguagens, outros grupos. Então dentro de uma posse você tem grupos de rap, grafiteiro, hip-hop, dançarinos de break, que é um pouco diferente dessa ideia que a gente tem de grupo de rap, ou só grupo de dança, ou só uma equipe de grafite, né? Então minha vivência dentro do hip-hop tem início mais forte aí dentro da posse. E como o Michel falou, a gente tem os trabalhos já com literatura marginal desde 2005, então com a Fundação da Edições Toró. Eu venho trabalhando com design gráfico, design digital também, tentando articular todas essas linguagens do grafite, trazer isso para dentro dos livros, procurar trazer um pouco mais essa estética da rua, né, para essa produção que a gente está fazendo, que é de literatura de quadros. E aí, para começar, eu pensei já em fazer uma discussão em torno do que é o termo hip hop, porque acho que hoje a gente está muito bombardeado por esse tema, né? A gente convive com ele todos os dias. No caso da mídia, a mídia sempre apresenta esse conceito pra gente, e acho que seria legal a gente dar uma desconstruída aí do que é hip hop, né? Eu gosto de partir das impressões que as pessoas me trazem, então eu gostaria de saber quais as imagens, o que está no imaginário de vocês quando a gente fala de hip hop. Como que isso está apresentado para vocês no dia a dia, nas revistas, na televisão? O que é hip hop? Hip hop é os 4 elementos, ou pode ser os 4? 4 elementos, essa é uma definição. O que seriam os 4 elementos? É o break, grafite, o b-boy, né? É a mesma coisa, o break e o b-boy é a mesma coisa. Grafite, b-boy, acho que a dança, sei lá, o grafite também. DJ e o MC. Quando a gente fala de 4 elementos, a gente normalmente a gente acaba falando das pessoas que fazem o hip hop, né? De quem estão... Então a gente teria o b-boy ou a b-girl, que são os dançarinos, né? O grafiteiro, ou a grafiteira, o MC, seria o mestre de cerimônia, e o DJ. Essas duas figuras juntas aqui dariam formato ao que é mais conhecido como a música do hip hop, que seria a música rap, mas a gente não pode deixar de esquecer que dentro do hip hop tem outros estilos musicais também, porque os dançarinos de break, as dançarinas dançam em cima de break beats, que são outros estilos de música bem mais baseados no funk. E aí, faço um parênteses, também a palavra funk sempre vai sofrendo suas modificações, suas ressignificações, né? Eu estou considerando funk já o funk dos anos 70, muita gente fala original funk, soul funk, considerado o pai dessa história toda é o James Brown, quando ele cria o ritmo, a batida funk, e aí sai do soul, se transforma no que é esse ritmo. E até hoje muitos dançarinos de rua usam a música funk dentro do hip hop. Então, dentro do hip hop a gente vai ter mais ou menos 3 expressões artísticas, aí a gente falaria, seria o rap, o grafite e a dança de rua, né? E aí dentro dessas 3 a gente sempre tem que ter em mente que tem também um outro leque aí dentro de cada expressão artística dessa daí. A gente vai ver dentro da dança de rua, a gente tem vários estilos de dança. A gente vai ver dentro da música, rap, a gente vai ter vários estilos de rap. E
dentro do grafite, mais pra frente que eu vou aprofundar hoje no curso, a gente vai ter vários estilos de grafite também. Matheus, você concorda com duas coisas que eu queria dizer? Esse termo hip hop aí, quando você faz uma pesquisa meio geral, dizem que tem a ver com, nos Estados Unidos, com o lance do movimento de dança. Sim. Sim, você concorda? Porque a tradução literal, se a gente for traduzir literalmente o que é hip hop, hip é quadril, hop é balançar os quadris. Então tem uma questão com a dança, né? Acho que tem um foco, quando a gente vai pensar no nome, a gente tem esse foco no movimento mesmo, né? Nesse sentido. E é legal a gente pensar, porque pensar nessa questão de movimento, fumaça aqui é de fora, né? Essa fumaça aqui ela é churrasco. Se a gente for pensar nessa questão, é legal você trazer isso porque a gente já começa a pensar na palavra movimento também, né? Porque eu questionei sobre qual é a noção que a gente tem de hip hop, porque muitas vezes a mídia coloca assim pra gente: ah, hoje vai ter um grupo cantando hip hop, hoje vai ter um grupo dançando hip hop. E aí as pessoas não sabem mais se é dança, se é música, o que é. E a gente, quando a gente traz esse aspecto de movimento, a gente já dá uma ampliada no que é essa história toda. Porque já observando isso daqui, a gente tem esses 4 elementos, a gente tem 3 expressões artísticas aí que estão bem espraiadas pelo mundo já. Então já tem uma característica muito marcante, acho que em várias culturas urbanas. E essa questão de movimento. Do movimento da dança, de quando a gente pensa da gente não estar parado, né? Acho que o hip hop me ensinou muito isso, essa questão de movimentação mesmo. E aí essa movimentação a gente tem comparações com a dança, a gente tem movimentações que são relacionadas com a própria luta que esse movimento, se a gente for olhar a história desse movimento, ele tem um histórico de luta por trás dele, que dá essa característica de contestação, dá essa característica de resposta a algo que estava oprimindo uma juventude, oprimindo certas camadas da população. E aí eu acho que é interessante a gente sempre lembrar do movimento hip hop, para não ficar circunscrevendo o que é as possibilidades, os potenciais toda essa história que está por trás dele. Esse lance que você falou de um quinto elemento. O quinto elemento estaria dentro dessa história do movimento, né? Que é quem funda o termo é o Afrika Bambaataa, né? Quem dá o nome hip hop é o Afrika Bambaataa, e ele é considerado o padrinho do hip hop, ou o pai do hip hop, até por causa dessa questão de ter fundado o nome. E ele lança essa ideia do quinto elemento, que seria a consciência, né? Que seria a forma de como você se entende dentro do seu lugar, dentro do seu mundo, e como que você se posiciona em relação a esse contexto onde você está. Então, o Bambaataa foi uma pessoa muito importante. Eu trouxe bastante material para contar um pouco dessa história, porque esse aspecto da consciência foi uma virada na vida dele e na vida de várias pessoas que estavam morando nos guetos nos Estados Unidos. Então, hoje no Brasil a gente tem vários grupos que descendem da mesma organização do Afrika Bambaataa. Hoje em Diadema você tem a Zulu Nation, que é a mesma organização de qual o Afrika Bambaataa fundou, e eles continuam pregando essa questão do quinto elemento, que seria, tem um aspecto artístico legal, mas a vida não é só diversão. A gente tem que pensar onde que a gente está, a gente tem que começar a criar respostas para as nossas dificuldades. A gente tem essas duas figuras, acho que são... eu não gosto de personalizar muito a história, assim, de ficar falando, é Afrika Bambaataa, é DJ Kool Herc, que foi uma figura bem importante também dentro dessa história, porque ele é um jamaicano que chega nos Estados Unidos no final dos anos 60 e ele está trazendo muitas das técnicas de aparelhagem de som dos Estados Unidos
e tá somando com o pessoal que vem do soul e do funk também, que já faziam os bailes. E aí essa imagem que a gente tem hoje de hip hop, os dois tocadiscos, do mixer, e essa aparelhagem que meio que criou essa figura da banda de hip hop, entre aspas, né? Porque não tinha banda, você tinha os equipamentos. O Herc ele é responsável por essa técnica, porque ele já vem de uma cultura que chama Toasters. Que eu tenho um vídeo aqui pra gente ter uma noção do que era. A pessoa dá pra conseguir legal. Se a gente olhar para esse tipo de manifestação e tal, essas eram as festas que eram feitas nos bairros jamaicanos e que agregavam milhares de pessoas, e você tinha aquele tipo de equipamento, festa de rua, e ao mesmo tempo uma pessoa, o DJ chegava lá, soltava a base e o pessoal chegava rimando em cima, ficava fazendo improvisação, e hoje a gente olhar para os freestyles, que é a improvisação dentro do rap, a gente tem uma semelhança muito forte com o que era feito com os Toasters na Jamaica. Então o Herc vem dessa linha, e ele traz esse tipo de